Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo no canal Clamando no Deserto. Eu não costumo fazer vídeos muito curtos, mas nesse momento eu gostaria de fazer um vídeo curtinho. E eu vou dar o seguinte título, né? Desculpa por ter nascido. Eu acredito que você vai entender na medida que a conversa se desenrolar. Logo mais nós oraremos e daremos início à mensagem, ok? Muito obrigado. Vamos orar então? Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar a Tua mensagem. Nos abençoe, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, ultimamente, inclusive nos meios adventistas, irmãos, o foco não é mais a transformação do ser humano. O foco não é mais a transformação do ser humano, o foco não é a diferença entre pecado deliberado, voluntário, e pecado e a luta contra o pecado. O foco é você ter nascido. Então, pecado não tem a ver com comportamento. Pecado é uma condição de vida. Você é pecador e aí, independente do que você faça, é como se eles não enxergassem a diferença entre uma pessoa que nasce com a tendência pecaminosa e se entrega a Deus. Aí Paulo fala claramente: fazei perecer a vossa natureza carnal, que é a natureza pecaminosa. Ou seja, Deus dizendo assim, independente de como você nasceu, independente de como você está, no momento que você entrega a Deus, Ele pode fazer morrer, Ele pode fazer perecer gradativamente a sua natureza carnal. Isso é um processo de luta, conforme a Bíblia ensina. Existem vários estudos no canal a respeito disso, caso você queira. O cristão e a luta contra o pecado. Existem estudos sobre a questão da graça e a lei, caso você queira, estão aí. São estudos longos e você pode verificar. Então, o problema não é mais a questão comportamental, porque o que é pecado? Eu vou passar para você aqui comentário de Ellen White a respeito, mas assim, nós sabemos, né? Mas nós vamos só verificar. Veja só. Os mandamentos de Deus abrangem muito e são de vasto alcance. Em poucas palavras, desdobram todo o dever do homem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses são o resumo, obviamente, né, nós aprendemos, esses são o resumo dos mandamentos de Deus. E a Bíblia diz, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, as escrituras são pautadas nisso. O cumprimento da lei é o amor, não é? Nessas palavras se compreende o comprimento e a largura, profundidade e altura da lei de Deus, pois declara o apóstolo Paulo, o cumprimento da lei é o amor. A única definição de pecado encontrada na Bíblia é: pecado é transgressão da lei. A palavra de Deus declara: todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3,12. Muitos se enganam acerca do estado do seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso, mais que todas as coisas, e perverso. Envolve-se em sua própria justiça e satisfaz-se com alcançar a sua própria norma humana de caráter. Mas quanto fatalmente fracasso quando não alcança a norma divina e por si mesmo não pode satisfazer as reivindicações de Deus. Então, muitos pegam essa parte, inclusive, isolada de contexto, fora de contexto, esquecem que ela fala claramente que a definição de pecado encontrada na Bíblia é: pecado é transgressão da lei. E nós vemos isso claramente quando Adão e Eva pecaram, quando transgrediram a lei de Deus, quando Caim foi considerado assassino, quando ele matou seu irmão, e assim sucessivamente. A Bíblia, o foco da Bíblia é mostrar para nós que o nosso comportamento, nossos pensamentos, palavras e ações podem mudar no momento que nos entregamos a Deus. Mas hoje os pregadores, eles não estão preocupados em mostrar para você que o comportamento é o que... Se você não vê, eu pelo menos nunca vi, que se você quiser colocar algum ponto aí, eu nunca vi a Bíblia dizer que alguém vai se perder por ter nascido. Então não é esse o foco da mensagem, é assim, você nasce pecador e você, com 1 ano de idade, você já é um pecador, uma pecadora. Não é esse o foco da Bíblia. O foco da Bíblia é: você deve, como Paulo fala, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele fala, você deve tomar cuidado com os maus pensamentos, com os instintos do corpo, da mente. É isso que a Bíblia diz. Esse é o foco da Bíblia. É mostrar, olha, nós devemos mudar nossos comportamentos diante de Deus.
Mudar nossa mente, mudar nossa personalidade, aperfeiçoar o nosso caráter. Mente, caráter, personalidade. Isso é que a Bíblia foca o tempo inteiro. Você não vai ver dentre os que não entraram no céu, a pessoa lá escrito assim, o que nasceu pecador. Você não vai ver isso. Lá quando o Apocalipse fala daqueles que não entraram na cidade santa, não está escrito assim, aquele que nasceu pecador, não. Está dizendo assim, os assassinos, idólatras. Então ele está dizendo o quê? Aquele que, cedendo a sua natureza pecaminosa, não permitiu que Deus transformasse a sua vida segundo a luz que recebeu. É isso que a Bíblia diz. E para finalizar, nós vamos ler aqui 1 João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Por isso o mundo não nos conhece. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para ficar melhor para nós, né? Aí. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E como ele fala dessa purificação? Olha só, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, transgressão da lei, porque pecado é iniquidade, anomia, transgressão da lei, ausência de respeito para com a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, ou seja, não vive pecando, não vive em pecado deliberado, não vive voluntariamente em pecado. Qualquer que vive pecando, qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Então ele fala, ninguém vos engane. Quem busca obedecer a Deus, pratica a justiça. E diante de Deus, pelos méritos de Cristo, é considerado justo. Assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, ou seja, quem vive num afastamento de Deus é do diabo. Quem vive voluntário. Então, o tempo inteiro a Bíblia está focando o quê? No nosso comportamento. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem é nascido de Deus, ele não está dizendo assim, você nasceu pecador desde o momento do ventre da sua mãe, então você está irremediavelmente condenado ao pecado. Não é isso que a Bíblia foca. A Bíblia foca o quê? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, qualquer que é nascido de Deus não vive pecando. Independente se você já foi considerado pecador no ventre da sua mãe ou não, você é nascido de Deus, então você não vai viver mais, via de regra, como, vamos usar um termo aí conhecido, como um pecadeiro. E os filhos, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, ou seja, não pode viver em pecado deliberado, porque é nascido de Deus. Então ele fala, o que é nascido de Deus vai ter uma mudança na sua vida. Nisso são manifestos que são filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então veja que o tempo inteiro a Bíblia não está dizendo assim para você falar assim, Deus, desculpa por ter nascido, porque o pecado é uma coisa que está no meu DNA. Não é isso que a Bíblia está dizendo para você focar. Ela está dizendo o seguinte, que quando nós nascemos de Deus, há uma mudança no nosso comportamento, porque é uma mudança na nossa mente. Portanto, há uma mudança nos nossos pensamentos. Isso vai se refletir nas nossas palavras, nas nossas ações, porque nós vamos cada vez mais, com o poder de Deus, pelo sangue de Cristo em nossa vida, lutar contra o pecado, fazer perecer a natureza pecaminosa em nós, buscar a mente de Cristo, buscar ser pessoas espirituais, não mais pessoas carnais. É isso que a Bíblia foca. Então, irmãos, cuidado com essas mensagens de desculpa por ter nascido, Deus, porque não é isso que é o ensinamento bíblico. Que Deus abençoe. Vamos orar para finalizar nosso estudo. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor nos tem concedido. Nos ajude a entender com equilíbrio a Tua mensagem, Pai, e a focar naquilo que realmente é importante na nossa vida. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.